Um tempo atrás fiz um vídeo falando sobre a separação de palavras em sílabas, onde apresentei também os problemas em se conseguir conceituar o que é uma sílaba. Pois bem, os problemas de conceitos em linguística vão muito além de conseguir definir sílaba. Sabemos que palavras são divididas em sílabas, mas o que é uma palavra? Num texto escrito é fácil definir o que é uma palavra. É cada conjunto de letras separado de outro conjunto por um espaço. Mas isso é apenas uma convenção ortográfica. Na fala não existem espaços e uma frase inteira é pronunciada geralmente como uma sequência contínua de sons. Então, como podemos definir o que é uma palavra? Se consultarmos dicionários comuns, encontraremos algumas pistas. O dicionário Priberan define palavra como uma unidade linguística com um significado, que pertence a uma classe gramatical e corresponde na fala a um som ou conjunto de sons e na escrita a um sinal ou conjunto de sinais gráficos. A única coisa útil nessa definição é a ideia de que a palavra é uma unidade linguística com um significado. O fato de ela pertencer a uma classe gramatical é meio irrelevante, pois de certa forma as classes gramaticais são baseadas nas palavras e não o contrário. Quanto a uma palavra corresponder a um conjunto de sons ou sinais gráficos, também não diz muita coisa por si só, pois da mesma forma uma sílaba ou uma frase inteira são conjuntos de sons ou sinais gráficos. O Oxford Dictionary define palavra como uma unidade única de uma língua que significa algo e pode ser falada ou escrita. Essa definição é ainda mais vaga que a anterior. Talvez tenhamos que ir atrás de uma definição numa fonte mais técnica, mais voltada para a linguística, como o Cambridge Dictionary of Linguistics. Lá, a definição de palavra diz que ela é a menor unidade de uma língua com a qual a sintaxe lida. Ela também é a menor unidade que pode ser usada sozinha. Além disso, uma característica de palavras é que elas são ininterrompíveis, ou seja, outros constituintes não podem ser inseridos dentro da unidade. E por fim, a palavra é a base de fenômenos como acentuação e harmonia vocálica. Antes de entendermos todos esses aspectos do que caracteriza uma palavra, vamos falar de outro conceito importante, o morfema. Um morfema é definido como a menor porção com significado em que uma palavra pode ser dividida. Esse é um conceito mais fácil de captar que palavra. Veja, por exemplo, um termo como desabrigado. Podemos dividir em 4 partes menores, cada uma com um significado. Cada uma dessas partes é um morfema. A parte abrig é o morfema principal, que possui o significado, digamos assim, lexical, o significado de abrigo. Esse morfema é chamado de raiz. Os demais morfemas possuem significado mais gramatical e são chamados de afixos. Des, por exemplo, insere uma noção oposta à da raiz, indica perda ou falta de um abrigo. Ad passa a ideia de apresentar algo, indica que algo possui o abrigo, apresenta um abrigo. E o, por fim, indica o gênero gramatical masculino. No geral, então, combinando tudo, desabrigado indica algo gramaticalmente masculino que não possui ou deixou de possuir um abrigo. Nenhum desses morfemas pode existir por si só, então não podem contar como palavras. Eu não posso dizer abrig ou ad simplesmente isolados. Por outro lado, a sequência inteira desabrigado pode ser usada sozinha e possui um sentido próprio assim. Existem, é claro, morfemas que sozinhos possuem significado. Por exemplo, em uma expressão como o desabrigado de lá, os termos o, de e lá são formados todos de apenas um morfema e ainda podem ser usados sozinhos. Acho que isso deixa claro o que um morfema significa, né? É a menor porção de uma língua que possui um significado por si só, independente de essa porção poder ser usada isoladamente ou não. Então vamos voltar às coisas que definem uma palavra. Palavra é a menor unidade que pode ser usada sozinha. Em O desabrigado de lá, temos 4 partes que podem ser usadas sozinhas. Então temos 4 palavras. Mas aí você pode pensar que abrigado é uma palavra também, né? Então desabrigado não é a menor parte que pode ser usada sozinha. Realmente, mas se considerarmos abrigado uma palavra nessa expressão, o prefixo des fica como um morfema solto que não é uma palavra. Quando você divide uma frase em palavras, todas as partes da frase precisam ser uma palavra.
Então isso só ocorre mantendo o des e abrigado como parte de uma só palavra. O segundo ponto é que palavras são ininterrompíveis. Outros constituintes, ou seja, outras coisas que contariam como palavras, não podem ser inseridas dentro da unidade. Por exemplo, em o desabrigado de lá, eu posso inserir algo entre o e desabrigado, como o mesmo desabrigado de lá, ou entre de e lá, como em o mesmo desabrigado de ontem lá. Mas eu não posso inserir uma palavra no meio dos morfemas que formam a unidade desabrigado. Isso já está de certa forma conectado ao primeiro ponto da definição de palavra aqui. A palavra é a menor unidade de uma língua com a qual a sintaxe lida. A sintaxe basicamente se refere à ordem com que os elementos se organizam dentro de uma frase ou expressão. O que vem na frente de que, o que vem no começo, no final, etc. E esses morfemas conectados formando a palavra desabrigado não podem ser reorganizados um em relação ao outro ou em relação aos demais morfemas que formam outras palavras. Eles têm uma posição fixa uns em relação aos outros. A sintaxe não tem poder sobre eles. E o último ponto é que palavras são unidades que são a base de fenômenos como acentuação e harmonia vocálica. Ainda vou fazer um vídeo sobre harmonia vocálica, então não vou abordar esse assunto aqui. Mas a gente pode falar de acentuação, já que esse fenômeno ocorre em português. Cada unidade que costuma ser considerada uma palavra costuma ter um padrão de acentuação que é restrito àquela unidade e não é influenciado por outras unidades. Sabemos que em português o acento principal de uma palavra pode cair apenas numa das 3 últimas sílabas, né? Independente do que vier antes ou depois dessa unidade, o acento vai continuar no mesmo lugar. Então isso ajuda a definir também onde ficam os limites das palavras. Vamos ver uma frase inteira, por exemplo. Da próxima vez que você vier aqui em casa, eu te faço um bolo. Frequentemente, palavras pequenas formadas de apenas um morfema não possuem acento, né? São sempre átonas. A primeira palavra, da, tem tecnicamente 2 morfemas. O de, que indica a preposição, e o a, que indica o artigo. Mas os dois individualmente são átonos, e continuam átonos quando somados. Mas a gente pode considerar que esse é o padrão de acentuação delas. Elas são sempre átonas e não são afetadas por outros elementos ao redor. Ou seja, elas funcionam como unidades tonicamente isoladas, como se espera de uma palavra pelas definições mostradas. As demais palavras possuem uma sílaba específica acentuada que não é afetada por elementos ao redor, de forma que seguem como uma estrutura tonicamente isolada das demais, também justificando sua interpretação como uma palavra só. Então, bem simples, né? Problema resolvido. Já sabemos o que é uma palavra. Não exatamente. Um exemplo são termos compostos de mais de um radical. Em português, se o termo funciona como uma unidade só, é comum que consideremos uma palavra só e escrevamos tudo junto, ou então conectado com hífens. Geralmente consideramos que o conjunto formado pelos hífens é uma palavra só. Assim, passatempo e guarda-chuva são uma só palavra. De fato, apesar de podermos usar essas duas partes separadas, essas expressões são ininterrompíveis. A gente não pode enfiar outra palavra no meio sem quebrar o sentido delas. Passa tanto tempo ou guarda essa chuva não são coisas possíveis. Por outro lado, existem termos como pé de cabra ou dia a dia que são escritos sem hífen, como se fossem palavras isoladas. Mas dentro do português elas sempre se comportam exatamente da mesma forma que os outros dois termos. Eu não posso dizer pé de alguma cabra ou dia outro dia, nem nada assim. Eles são ininterrompíveis como uma palavra inteira. Em relação à acentuação, apesar de podermos pensar que todos esses termos possuem mais de uma sílaba tônica, passa, tempo, guarda, chuva, pé de cabra, dia a dia, a segunda sílaba tônica é mais forte sempre, de forma que nenhum desses termos, considerado como uma palavra só, quebra a regra da sílaba tônica. Passa-tempo, guarda-chuva, pé de cabra, dia a dia. Assim, se desconsiderarmos a ortografia, podemos considerar todos esses termos como uma palavra só, pois se comportam assim de acordo com os critérios aqui sobre o que seria uma palavra. Quando a gente vai observar o funcionamento de línguas fora da Europa, ou da Eurásia mais comumente,
a gente pode encontrar construções que parecem desafiar esse entendimento de palavra. Veja, por exemplo, essa palavra em chup-ik, ivrutilstankarsun-aituk. Esse termo significa eles não tinham, mesmo, ninguém para lhes fazer botas. Construções desse tipo são comuns em línguas polissintéticas. Se você não sabe o que é uma língua polissintética, inscreva-se no canal que logo vai sair um vídeo tratando sobre isso. Quando vemos uma palavra gigantesca como essa que funciona como uma frase inteira, a gente pode pensar que o conceito de palavra não vai conseguir ser aplicado. Mas de fato geralmente pode sim. Esse termo, por exemplo, respeita as definições de que essa é a menor unidade que pode ser usada sozinha. Nenhum dos vários morfemas que formam essa palavra enorme pode ocorrer sozinho. Então a gente não pode extrair nenhuma palavra menor de dentro disso. Da mesma forma, essa sequência inteira é ininterrompível. Não é possível enfiar nenhuma outra palavra ou morfema no meio dessa sequência. Ou seja, ela é uma das menores unidades da língua chup-ik com a qual a sintaxe lida. Línguas polissintéticas podem variar muito em seu funcionamento, mas pelo meu entendimento a tendência é que é possível, se não em todas, ao menos na maioria, definir consideravelmente bem o que é uma palavra. Em geral, quando o conceito de palavra é problemático numa língua, isso quase sempre se refere ao conflito com a ortografia, onde elementos que gramatical e foneticamente funcionam como uma palavra são tratados ortograficamente como mais de uma ou vice-versa. Em suma, uma palavra não é tão difícil de definir quanto uma sílaba, e a maioria das incongruências poderiam ser resolvidas simplesmente com adaptações ortográficas. Confira na descrição algumas referências interessantes se você quiser se aprofundar mais no assunto. Se esse canal é útil para você, ou pelo menos você se entretém com ele, considere apoiá-lo com uma doação espontânea de qualquer valor via Pix ou PayPal. Você também pode apoiar esse canal deixando sua curtida e, claro, ao se inscrever, ative também as notificações para não perder o conteúdo novo que chega aqui. E me segue também lá no Instagram. Obrigado e até a próxima!